que acontece no Brasil e no mundo. Notícias, notícia, informação com credibilidade. Começa mais um programa Conexão Zona da Mata BH. Deputado, qual a avaliação que você faz desses 3 anos e 4 meses à frente do seu mandato? Olha, primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui trabalhando, servindo o povo de Minas Gerais e a oportunidade de falar aí com a Rádio Cidadã de Muriaé, fazendo essa conexão aqui com a nossa capital, né? É o centro das decisões políticas, né, do nosso estado, então quero desejar tudo de bom aí para Luciano, Gregório, né? E para a Rádio Cidadã, que faz esse trabalho extraordinário, né, levando informação, né, prestação de serviços, utilidade pública, enfim, né, informando a população. E nesse, né, mais de 3 anos aí de mandato, eu estou no meu segundo mandato, né, de deputado estadual, fui deputado federal, fui vereador também, né. Eu avalio positivamente, né, a gente vive em um momento muito conturbado na cena política brasileira, né, a população revoltada e com toda razão, né, diante desse quadro de tanta incerteza, insegurança, mas eu acho que o que a gente precisa é não perder a linha, né, o foco de que a gente tem que sempre fortalecer a democracia. Os meios de comunicação sempre livres, né, para poder fazer seu processo de fiscalização. Eu acho que isso constrói pessoas mais críticas, conscientes, exigentes dos seus direitos. Nesse sentido, a gente vai, acho que crescendo, né? Eu acho que a população cada vez mais consciente, né, nas próximas eleições, né, e nas outras subsequentes, vão cada vez mais ter muito rigor, muito critério para poder escolher suas lideranças e com isso a gente pode melhorar a qualidade dos nossos representantes. Aqui o nosso trabalho na Assembleia, a gente está sempre voltado para ajudar os nossos municípios, né? Quem conhece, por exemplo, o meu trabalho do deputado Wellington Prado sabe que a gente tem um compromisso público, inclusive que nós assinamos em cartório, um compromisso que nós fizemos, que independentemente da relação política que a gente tem com o governo, seja base, né, situação ou seja oposição, tem todos os projetos relacionados à criação de taxas, de tarifas, de impostos, né, ou todos os projetos ligados ao interesse dos aposentados, servidores públicos em geral, a gente jamais vota contra o servidor público, o aposentado, jamais vota contra o trabalhador, a gente não vota a favor da criação nem do aumento de nenhum imposto, inclusive votei aqui o ano passado contra o aumento do ICMS, que já é um absurdo em Minas Gerais, mas que incidiu um aumento sobre os combustíveis, que fez crescer ainda mais o preço do combustível, que já é caríssimo no Brasil, né? Todo mundo está aí acompanhando as altas do preço dos combustíveis, eu votei contra, né? Da mesma forma, todos os projetos nesse sentido eu voto contra. Então a gente tem esse compromisso e eu tenho, né, honrado desde o primeiro dia do meu mandato até hoje o compromisso que nós fizemos com o povo de Minas Gerais. Deputado, as mudanças de partido que ocorreram nos últimos dias mostram que nem todos os filiados acompanham as suas ideologias do início. Por que isso acontece? Olha, no Brasil, né, nós temos aí, se não me engano, 35 partidos em torno disso, né? E na verdade a gente não tem aí, a população não tem uma identidade partidária. Na verdade, a cultura que existe hoje no país, que sempre existiu, né, foi da personificação, ou seja, as pessoas, né, o eleitor acompanha as personalidades, né, as pessoas, e não necessariamente o programa de cada partido. E, inclusive, os próprios partidos nunca trabalharam nesse sentido, né, o próprio sistema eleitoral nosso não permite, né, que haja o fortalecimento aí dos programas partidários. Na verdade, tudo é muito voltado para as figuras, para as pessoas, né, para aquelas pessoas, para os famosos, enfim, mas sempre voltado para a personalidade. No Brasil, ficou consolidada essa cultura. Então, eu acho difícil, né? Eu acho que vai necessitar aí um bom tempo, né, um processo educativo, pedagógico, uma mudança cultural mesmo, para que as pessoas possam votar nas ideias e principalmente, e aí essa é a questão mais difícil, né? Ainda mais no momento desse em que há uma crise de confiança ainda mais grave do que, né, de outros momentos na história, a pessoa, para ela acreditar num programa,
ela precisa, ou seja, qualquer liderança que levantar aquela bandeira, ele tem que obrigatoriamente praticar aquilo que ele prega. E hoje tem esse complicador, né? Que o eleitor, ele vota no indivíduo, mas ele muitas vezes, né, ele não acompanha o que esse indivíduo faz, como ele vota, o que a gente chama de estelionato eleitoral, né? Muitas vezes você vota naquelas determinadas ideias, mas na hora ali do representante político te representar, ele vai se posicionar diferentemente daquilo que ele pregou. Então existe essa dificuldade, né? A gente precisa de mais sinceridade dos nossos lideranças para poder ter de fato partidos, programas e que o eleitor possa confiar que aquele programa vai ser de fato na prática, né, ser conduzido aí pelos nossos representantes, né? Infelizmente existe uma confusão muito grande agora, mais do que nunca, né, nesse cenário tão conturbado que a gente vive na cena política. Isso dificulta e reforça ainda mais esse troca-troca de partidos, né, e essa falta de identidade partidária, né? E as pessoas vão continuar, infelizmente, ainda nessa campanha. Eu vejo que elas ainda vão acompanhar essa máxima, né, de acompanhar os indivíduos, a pessoa, independentemente do partido, né? Eu acho que só uma reforma política de verdade, né, e eu e o deputado Wellington Prado defendemos uma constituinte exclusiva. O que é isso? O que é uma constituinte exclusiva? É você ter uma Assembleia Constituinte, né, uma Câmara de Deputados, por exemplo, uma Assembleia com pessoas que não vão ser candidatas a nenhum cargo político, vão estar lá só para a finalidade de fazer, por exemplo, a reforma política, né, que aí eles não vão estar aí legislando em causa própria, eles vão fazer a reforma exclusiva, por isso que a gente chama uma Assembleia exclusiva, né, uma Constituinte exclusiva, para poder fazer uma verdadeira reforma política. E nessa reforma política, aí sim, estabelecer a redução dos partidos, né, e que esses programas sejam claramente identificados pelo eleitor, para que a gente possa começar a criar uma cultura, né, das pessoas se identificarem com os programas de um partido, de outro partido, ou seja, votar nas ideias e ter confiança de que aquelas ideias serão realmente defendidas de fato aí pelos nossos representantes. Deputado, nós temos visto nos últimos meses a dificuldade dos repasses da União, do Estado aos municípios que sofrem com isso. Muitos prefeitos não têm como nem trabalhar. Olha, você tem toda a razão, principalmente aqui por parte do Estado, né? A gente sabe que existe uma crise muito grave, né? Uma crise econômica, redução na arrecadação. Isso se agrava ainda mais levando em conta a crise nacional, né? Porém, os prefeitos que sempre sofreram muito, os prefeitos e as prefeitas, né, sempre assumiram atribuições do Estado, competências do Estado, da União, né? Em muitas cidades que eu conheço a realidade, se o prefeito não coloca combustível na viatura, não tem segurança pública, ele tem que ceder funcionários para uma série de órgãos do Estado, da União, né, ceder servidores do município, enfim, se ele não fizer isso, muitos serviços públicos não são prestados. Pior ainda agora, né, que aí está tendo esse atraso dos repasses do Estado para com os municípios, inclusive repasses constitucionais, né? São transferências constitucionais, IPVA, né, uma série de questões que os prefeitos estão aguardando ansiosamente. A gente está cobrando do Estado, espero, né, que o governador, inclusive, deu a palavra que até o próximo mês ou o outro vai estar começando a saldar essa dívida, e isso é imediato, é urgentíssimo, né? Os prefeitos que já sofriam agora, né, realmente é uma situação caótica, e isso se deve, né, segundo as justificativas, à própria crise econômica mesmo, que o Estado simplesmente não tem como pagar, né? Mas na verdade são repasses constitucionais, como eu disse, e tem que ser pago de qualquer jeito, né? Que quem está sofrendo com isso é o cidadão que está lá na base. Deputado Elismar Prado é do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, mas atuante na Assembleia Legislativa em prol da população mineira. Quais as suas metas, quais as suas maiores atuações? Olha, é difícil resumir aqui em poucas palavras, né? Eu tenho me dedicado muito à defesa do consumidor, né? Quando fui deputado federal, fui membro titular da Comissão de Defesa do Consumidor, fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui na Assembleia.
Temos um trabalho muito forte também na defesa das pessoas com deficiência, né, que inclusive tem uma comissão nova aqui que defende o direito das pessoas com deficiência, ajudando as nossas APAES, as nossas escolas de ensino especial, né? Inclusive travamos uma luta recentemente para que essas escolas não fechassem, pudessem manter suas matrículas, né, fossem reforçadas. Em vários momentos nós tivemos conquistas importantes nessa área da pessoa com deficiência, da defesa do direito das pessoas com deficiência e na área do consumidor também, né? Inclusive agora a gente está passando, infelizmente, pelo 4º processo de revisão tarifária da CEMIG. O que é a revisão tarifária? É quando a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a agência do Estado, da União, que regula todo o setor elétrico. De 4 em 4 anos é feita uma revisão. Infelizmente, chegou a vez de Minas Gerais, mais uma revisão, e a ANEEL está com a proposta de aumento médio de 25% das contas de luz em Minas Gerais. Realmente um absurdo, um abuso, né? Nós que pagamos uma tarifa absurdamente cara, pagamos um ICMS sobre a conta de luz absurdamente caro, um dos mais caros do Brasil, a nossa conta é uma das mais caras do mundo, né? E eles estão lá com essa proposta de aumento de 25%. Estivemos presentes na audiência pública da ANEEL aqui em Belo Horizonte, apresentando as nossas contribuições, né? Questionando as justificativas, eles justificam as perdas, recomposição das perdas, os custos da produção da energia, distribuição, enfim. Olha, mas eles estão querendo trabalhar num ramo que está aí todo ano, está batendo recordes de lucratividade. A CEMIG está tendo mais um ano, né, com muito lucro, bilhões de lucro, e eles não querem ter perda nenhuma, eles querem trabalhar com perda zero. Repassa todas as perdas, todos os riscos para o consumidor final, que é quem paga ali a sua conta no final do mês. Isso é um abuso, um absurdo, a população não aguenta aí assumir, né, essa conta, ser sacrificada também nesse sentido, porque o aumento da conta de luz, né, vai fazer aumentar as mercadorias, os serviços, enfim, né, vai encarecer ainda mais o custo de vida da população, o custo de produção das empresas, né, tudo vai ficar mais caro por conta disso. E a gente então fez um apelo lá nessa reunião da ANEEL. Eu até denuncio porque a gente não sabia identificar lá na audiência com a ANEEL quem era da CEMIG e quem era da ANEEL, porque a ANEEL deveria advogar em favor dos mais fracos, da população trabalhadora, do povo carente, e a gente percebeu que ele estava advogando em favor dos interesses da empresa, ou seja, os interesses do capital, os interesses dos acionistas, que 70% dos acionistas de mais de 40 países, né, são os acionistas estrangeiros que não estão dando a menor bola aqui para a situação nossa aqui de Minas Gerais. Enfim, essa proposta está lá, vai ter uma audiência pública lá em Brasília, na sede da ANEEL, e a gente vai estar presente lá fazendo nosso protesto, né, como já fizemos aí nas outras vezes anteriores. Inclusive, se não fosse a nossa luta, pasmem, essa conta que já é absurdamente cara poderia ser até quase o dobro do que já é, né? Porque nós já tivemos vitórias parciais, em outros momentos que a gente conseguiu reduzir esse percentual. Eles estão pedindo 25%, a gente vai lutar com todas as forças para reduzir o máximo possível o impacto aí desse aumento na vida do povo de Minas Gerais. Deputado, a sua mensagem para os ouvintes da Rádio Cidadã de Muriaé, a sua rádio na internet. Muriaé hoje com 110 mil habitantes e toda a nossa zona da mata com aproximadamente 30 cidades próximas de Muriaé, ouvintes da Rádio Cidadã. Olha, quero agradecer a oportunidade aí do Gregório, da Luciana, a equipe aí da Rádio Cidadã de Muriaé. Desejar muito sucesso, que vocês possam crescer cada vez mais, né? E cada vez ter mais seguidores, pessoas que acompanham aí a rádio, né? E deixar à disposição o nosso mandato, o meu, do deputado Wellington Prado, né? Nesse projeto de vocês super interessante, que é a conexão, né? Fazendo essa ponte aí, levando todas as informações de interesse público aí para toda a população de Muriaé. Então quero deixar o nosso abraço, né? Dizer que a gente está aqui combatendo o bom combate, podem contar com o nosso trabalho, o deputado Elismar Prado, o deputado Wellington Prado, né? Sempre que estiver presente aqui a Rádio Cidadã de Muriaé, a gente vai estar disposto, aqui à disposição para poder prestar contas do nosso trabalho. Deputado, muito obrigada. Repórter Luciana Arquette para a Rádio Cidadã de Muriaé. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Notícia, informação com credibilidade.
cidade.